O Sublime Peregrino, obra mediúnica ditada pelo espírito Ramatiz ao médium Hercílio Mais. Capítulo 20, intitulado José, o carpinteiro e seu filho Jesus. Página 203. Pergunta: ser-vos-á possível dar-nos minúcias de algum diálogo mais íntimo entre José e Jesus? Resposta: Ramatiz. Todos os acontecimentos ocorridos com o Mestre Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação, ficaram vivamente gravados no éter que impregna o universo, ou a caixa, como é mais conhecido pelos orientais, no qual se gravam todos os fenômenos do mundo material, graças a um processo de auscultação psicométrica que ainda escapa à vossa compreensão atual. Portanto, é possível captarmos aqui, no espaço, as reminiscências e minúcias de todos os acontecimentos já ocorridos na Terra, desde a sua criação até o momento em que ditamos essas mensagens. Assim, utilizaremos esse processo sideral para nos sintonizarmos com a frequência vibratória da faixa psíquica da vida de Jesus e de José, focalizando-os na Judéia há mais de 2000 anos. Segue então Ramatiz. José, no final de sua existência, devido à sua avançada sensibilidade espiritual, apercebeu-se de que Jesus era realmente um ser superior e que ele, como pai, também era parte na obra messiânica do seu filho. Aliás, o alto desejava que ele pressentisse a tarefa de Jesus antes de partir do mundo terráqueo. Certa vez, José sentiu-se confrangido ante aquela aflição incontida que se manifestava a miúde em Jesus, pois desconhecia que se tratava de uma ansiedade espiritual incomum e não de qualquer desajuste psíquico. Então, achegou-se a ele e indagou afetuosamente: Jesus, qual é o motivo de sua aflição e desse sofrer constante? Seu filho demorou-se em responder, porém, seus olhos doces e serenos traíam profunda concentração espiritual. Em seguida, exclamou, sem qualquer mágoa ou queixume: Tu não podes compreender a minha aflição, porque eu vivo à vontade de meu Pai que está nos céus, e só Ele sabe o motivo de minhas preocupações. Num gesto de ansiedade, acrescentou: Mas ainda não descobri para onde o Pai me guia os passos. E num sorriso algo triste, mas resignado, aduziu: Sofro muito pela espera. José mantinha-se silencioso, indeciso, pois receava magoar Jesus. Mas que alimentas em tua alma que te faz tão diferente dos demais jovens? Indagou corajosamente José. Nenhuma flor, nem o ouro,
nem o calor da paixão humana aceleram o meu coração ou encantam minha alma. Redarguiu Jesus, num gesto eloquente, mas absorto num mundo irreal. E num longo suspiro, entrecerrando os olhos, desabafou com certa veemência: vivo somente o anseio de clarear o caminho dessa pobre humanidade que está mergulhada num charco de misérias que são a sua própria infelicidade. Mas que pode fazer um homem como tu para transformar os sentimentos dos outros homens e modificar os costumes da humanidade? Insistiu José, inconformado. Então Jesus foi dominado por algo estranho. Sua voz vibrava altiloquente, como se viesse realmente de um ser invisível, porém mais real do que o próprio mundo das formas. Que importância é viver, se para contentar os desejos insaciáveis do meu corpo, preciso esmagar os anseios da minha alma? Que sentido tem a vida quando consumida entre os prazeres medíocres e transitórios da carne, na implacável caminhada para o túmulo? José estremeceu, um tanto confuso. Meu filho, essa é a razão da vida humana e deve ser da vontade do próprio Jeová que ela assim seja. Observou-lhe convincente. Jesus fitou o pai. Apesar da gravidade espiritual de sua fisionomia, ele não escondeu um sorriso meigo. Pai, o boi, o carneiro, o cabrito e o camelo não vivem também à vontade de Jeová? Mas nós raciocinamos, não é assim? E acrescentou: que faz o boi, o carneiro, o cabrito e o camelo? Apenas dormem, digerem, procriam, atendendo às suas necessidades físicas. O seu mundo é produto dos instintos que os impelem para a satisfação da sua vida animal. E pousando de leve a mão na testa de José e em seguida na sua própria fonte, acrescentou gravemente: tu pensas, eu penso. Existimos além de nossos sentidos físicos, muito além dos fenômenos transitórios do corpo. Em nossos próprios ombros, Jeová colocou o arbítrio de optarmos pelas ideias superiores da alma ou nos escravizarmos aos tesouros, aos bens que as traças comem, a ferrugem rói e os ladrões roubam. Entendes, pai? José parecia fatigado ao acompanhar Jesus nos seus altos voos filosóficos. No entanto, era um espírito envelhecido e experimentado no curso doloroso e educativo das vidas planetárias. Por isso, se não o entendia na consciência física, sentia-o no âmago da sua alma, pois a verdade inconfundível que fluía das palavras eloquentes de seu filho eram um fogo perene que lembravam as chamas do sacrifício religioso e possuíam vibrações de alta inspiração. Algo de misterioso havia sido ateado em sua própria alma. Estranha suavidade
envolveu-o num instante e parecia ouvir melodias desconhecidas sob um halo de diáfano perfume. Sua mente ficara vitalizada por uma energia deslumbrante e que lhe dava uma percepção mais ampla da vida e das coisas. O coração ficara confortado e doce brisa balsamizava-lhe a alma. Porém, pouco a pouco delineou-se o cenário triste do mundo de formas pesadas e obscuras. Então, à sua frente, descortinou a figura de seu filho Jesus. Mas, de súbito, estranha emoção invadiu-lhe o coração e sua alma entreviu, na memória espiritual, o quadro do Calvário, embora sem poder defini-lo em sua consciência física. Foi o terrível pressentimento, a lembrança estigmatizada de antes de encarnar-se na matéria e que agora possuía o vulto de uma tremenda possibilidade. Pesaroso e aflito, exclamou: "Temo por ti, meu filho." Jesus sorriu, como se o tivesse compreendido em toda a sua dor e presságio. Mas era um sorriso ascético, sublime e heróico, que encorajava, pois tinha um halo de beleza impressionante. Jamais alguém se perde no seio de meu Pai, que está nos céus, replicou ele, apontando suavemente para o alto. Quem der sua vida pelo amor de Jeová, ganhá-la-á para toda a eternidade. E num aceno afetuoso, como a tranquilizar José, concluiu: Eu não me pertenço, mas é a vontade de meu Pai que age em mim e me guia. Quem me deu a vida, tirá-la-á assim que lhe aprouver. Silenciosamente encaminhou-se para a porta e, voltando-se num último gesto afável e cortês, exclamou num tom grave, emoldurado por um sorriso angélico: Que se cumpra em mim a vontade de meu Pai. José achegou-se à janela de sua modesta habitação e seguiu com os olhos úmidos o vulto majestoso de Jesus, caminhando lentamente entre os narcisos, íris e anêmonas que marginavam o caminho da fonte. O silêncio da tarde que se findava e a pureza da atmosfera faziam vibrar os leves estalidos de suas sandálias sobre a areia miúda que refulgia sob os derradeiros raios do sol, deitando-se no poente. O jovem Jesus caminhava sobre a terra, mas a sua alma mergulhava no infinito. A natureza em torno dele, silenciosa e quieta, parecia auscultar os seus pensamentos grandiosos ou as aflições crepitantes que lhe ardiam no coração. Ele subiu num pequeno outeiro, encimado por uma cúpula de pedras, e sentou-se ali, entre os tufos esverdeados, pontilhados de folhinhas silvestres. Espraiou seu olhar sublime sobre a planície verdejante, os bosques, os caminhos dos pastores e a estrada que margeava o Jordão, e depois rodeava o Monte Tabor, onde mais tarde ele teria a avançada visão mediúnica do mundo espiritual. Ao longe, o mar da Galileia brilhava, ordeando lantejoulas faiscantes que se fragmentavam ante os reflexos do sol. Os pescadores preparavam as redes para a madrugada e as barcas manchavam a superfície da água com tons coloridos, desde o índico até o amarelo claro.
A brisa cariciosa que descia das encostas de Nazaré movia de leve os barcos miúdos e também agitava os cabelos sedosos de Jesus. Jesus cruzou as mãos sobre o peito e cerrou os olhos. Um longo suspiro de infinita saudade fluiu de seu coração. O silêncio da tarde, munificente de cores, perfume e poesia. O céu tarjado de luz crepuscular, descendo sob a cabeleira verdejante dos ciprestes e dos cedros esguios, acendia matizes de púrpura, ouro e rosa, no formoso cenário da Galileia, beijada pelo sol da tarde. Lembrava talvez a paisagem sonhada por Jesus. Era a moldura atraente e sugestiva amostra do paraíso, fazendo brotar de sua alma a ternura, o amor e a paz de espírito. Então, o divino amigo da humanidade se deixou deslizar de leve, os joelhos em terra, e recostado no suave outeiro de pedras e flores, de mãos postas em atitude de prece, ergueu os olhos para o alto, e sua alma entreabriu-se para o Senhor, num angustioso apelo, onde a volúpia do sacrifício confundia-se com o mais puro e exaltado amor pelo gênero humano. Pai, que a vossa vontade se cumpra em mim até a última gota de meu sangue. Era o primeiro vislumbre consciente do seu holocausto no Calvário. Intuição viva do motivo principal de sua vida na matéria e que o arcanjo Gabriel, seu guia, aproveitou naquele momento tão extasiante e de sintonia espiritual para sussurrar-lhe a proximidade dos passos messiânicos. Daquele instante para a frente, definira-se um propósito e se projetara o ideal que trazia do berço e lhe consumia a vida física. A agulha do seu coração apontava para o norte do Calvário e já não guardava dúvida de que sua obra exigiria o sacrifício de sua vida em troca da salvação do homem. No dia seguinte, quando ele desceu a encosta até as margens do Tiberíades, Pedro aceitou-lhe o convite e largou as redes de pesca para segui-lo. Eram realmente os primeiros passos da sua paixão, no cumprimento da vontade do Senhor.